Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 43 de Ciências. Na nossa aula de hoje, e dando continuidade ainda ao nosso assunto, nós veremos um pouquinho mais sobre os diferentes movimentações. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são associar os movimentos dos astros e a rotação do planeta, bem como as estações do ano. Vamos também conhecer os hemisférios, as linhas e os principais trópicos do nosso planeta. Então, para início de conversa, na nossa aula de hoje, nós continuaremos ainda a ver sobre as formas de movimentação solar e as influências na nossa vida cotidiana. Para isso, pessoal, nós precisamos compreender um pouquinho mais sobre a movimentação do nosso planeta Terra. Nós vamos continuar sobre o movimento aparente do Sol, pessoal. Na aula anterior, nós falamos sobre o Sol no céu visível, visto por alguém que se encontra na superfície terrestre, aqui na nossa Terra. E também como isso está relacionado ao eixo de rotação do nosso planeta Terra. Então, nós sabemos que temos a rotação, processo de movimentação do planeta Terra ao entorno de si próprio, e o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao entorno do Sol, que ela está orbitando ao entorno do Sol. E provavelmente vocês já sabem que o eixo de rotação da Terra ele é inclinado e que isso interfere diretamente na forma que a luz do Sol vai atingir os paralelos da Terra ao longo do ano. Então nós vamos ter também aqui um exemplo. Em determinado mês, no mês de junho, vai estar o eixo inclinado, a Terra recebe de uma forma a luz. Já no mês de setembro, a gente percebe ali que o Sol está da mesma forma, porém o eixo da Terra ela está inclinado e está recebendo essa luz solar de outra forma. Em dezembro também, a mesma coisa. Um hemisfério está mais iluminado do que o outro. E também na nossa quarta exemplo ali do planeta, também o Sol está iluminando de uma forma geral. Porém, devido a esse movimento de rotação e essa inclinação do eixo de rotação da Terra, é que acontecem as diferentes formas de luminosidade. E com isso, nós vamos ter as estações do ano. Agora, pessoal, que tal se nós tentássemos relacionar essas ideias com a observação do movimento aparente do Sol, visto por alguma pessoa que ela vai se encontrar exatamente sobre a linha do Equador. Então, por exemplo, uma pessoa que está no estado de Roraima ou lá do Amapá, onde passa a nossa linha do Equador, ela vai estar observando a Terra, enfim, o movimento aparente do Sol. Então, ela estaria bem sobre a linha do Equador. Há outros estados, mas aqui eu trouxe o principal, que seria o estado do Amapá, e essa pessoa vai estar observando o movimento aparente do Sol. Então, como as pessoas que estão nesses estados ali, Roraima, mas principalmente o Amapá, ou em qualquer outro lugar que passa a linha do Equador, como que elas enxergam esse movimento aparente do Sol, ao longo do ano? Será que é da mesma forma que nós que estamos aqui no sul do Brasil? Será que é da mesma forma, hein? Isso é para vocês pensarem um pouquinho, ficarem ali, coçando a cuca. Bem, para conversar sobre isso, eu vou colocar abaixo um esquema com o Sol e com o nosso planeta Terra. Eu vou deixar a Lua um pouquinho de lado, a gente também é importante falar sobre a Lua, mas a gente vai deixar ela de fora um pouquinho. Nesse momento, a gente vai precisar, no caso, observar, vai precisar ver esse movimento, principalmente do Sol e principalmente da Terra. Então, eu já tinha falado para vocês também, numa aula anterior, sobre o equinócio e sobre o solstício
de inverno ou de verão, e que ele vai marcar as estações. Então, nós vamos ter o solstício, né, do dia 21 de dezembro até 21 e 22 de dezembro, que é o início do inverno no hemisfério norte. Por isso que a gente tem essa ideia lá que o Papai Noel vem no frio, vem de trenó, porque lá no hemisfério norte está começando, no caso, o inverno. E no sul, no caso, o verão vai começar no hemisfério sul. Pra gente aqui é verão, dezembro, certo? Vamos ter também o equinócio do dia 21 de março. O que ele vai marcar? O início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Vamos ter também o solstício do dia 21 de junho, que ele vai marcar o início do verão no hemisfério norte, então é verão, e no inverno no hemisfério sul. Então percebam que tem essa diferença, enquanto de um lado, sempre o oposto, enquanto um lado é verão, no outro lado é inverno. Quando é outono, no outro lado é primavera. Sempre vai ser oposto uma estação da outra também, devido aos hemisférios estarem em oposição. E vamos ter também o equinócio do dia 22 e 23 de setembro, que é o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Então, a gente sabe que tem as estações do ano bem distribuídas, porém, a gente sabe que enquanto aqui a gente está entrando no calor, do outro lado do hemisfério vai ser inverno, justamente por esse movimento de rotação da Terra e em relação também à translação. O movimento de translação também vai influenciar nas estações do ano. E nós temos essa definição no caso das estações de ano. Aqui nós vamos ter o solstício, que ele marca o início do verão no hemisfério sul. Temos o equinócio, que marca o início do outono no hemisfério sul. Também o solstício, que marca o início do inverno no hemisfério sul. E por último, o equinócio, que vai marcar o início da primavera também no hemisfério sul. Então, pessoal, o que é importante a gente recordar sobre as estações é que enquanto aqui no nosso hemisfério tá calor, no outro lado do hemisfério, por exemplo, no hemisfério norte, vai ser frio. Então, sempre vai ser em oposição também à questão das estações do ano. Repare que nós temos 4 posições que a Terra vai estar ao longo do ano. Ao longo do ano, a Terra passa por todas essas posições. Lembrando também que o eixo de rotação dela, ela não está totalmente reto, que vai marcar a linha do Equador. Ela está um pouco inclinada. E por isso que a gente vai ter, no caso, o outono, o verão, o inverno e a primavera também. E isso vai interferir justamente nos dias mais quentes, dias mais frios também que nós passamos. Tudo isso tem uma justificativa, digamos, para a ciência, dentro da ciência, essa questão das estações de ano bem marcada e bem determinada. Vamos imaginar também aqui, quarto ano, que nós estamos falando do hemisfério sul, porque a grande parte do Brasil ele se encontra nesse hemisfério. Agora, do lado direito, tem uma região terrestre onde uma pessoa se encontra e está observando o movimento aparente do Sol ao longo do dia. E também ao longo de um ano essa pessoa vai estar observando. Vamos dizer que essa pessoa está virada para o Polo Norte. Do lado direito dessa pessoa está o leste e do lado esquerdo está o oeste. E atrás dessa pessoa vai estar o lado sul, certo? Ponto cardeal sul. Quando a Terra está nessa posição, nós vamos ter o equinócio de outono. Então, o Sol vai nascer a leste. Justamente essas marcações e essas posições do Sol é que vão interferir no clima. Exatamente no leste também, pessoal, quando o Sol vai se movimentando e for exatamente meio-dia.
O Sol ele vai estar no meio do céu, ou seja, vai estar a pino, como a gente já falou anteriormente. Exatamente acima das nossas cabeças, acima da cabeça das pessoas, no caso. Nesse ponto, a sombra formada pela pessoa, ela vai estar exatamente abaixo delas. Como a gente já viu um pouquinho sobre a projeção de sombras, que a gente sabe que ela sempre vai projetar do lado oposto. Então, se eu estou aqui, ela pode projetar do lado direito. Se a luz está do meu outro lado, ela vai projetar do lado esquerdo, certo? E aqui nós temos o Sol do meio-dia, ou o Sol a pino, como é conhecido, e vocês podem reparar que é uma pessoa, que ela está paradinha, e que não tem sombra para nem do lado direito e nem do lado esquerdo. O que está acontecendo aqui? A pessoa tem a sombra exatamente embaixo dela. E com o passar do dia, pessoal, vai entardecendo, as horas vão se passando e o Sol ele continua o seu movimento até ele se pôr exatamente lá no oeste. O que é interessante é que nesse dia nós temos o dia e a noite com o mesmo período de tempo. Isso ocorre dessa forma devido ao fato que a luz solar, ela vem diretamente do Sol e está passando exatamente sobre a linha do Equador. Então aqui vocês já podem perceber como as linhas e os trópicos, eles também vão influenciar no clima e também nas estações do nosso ano. Ou seja, exatamente acima de quem se encontra algum ponto ao longo da linha do Equador. Sendo assim, qualquer pessoa que se encontra aqui na Terra, ela vai ver o Sol se movimentando ao longo da linha do Equador. Então, nós vamos ter de manhã a projeção de uma forma de sombra, e aqui agora a gente não tem mais a vara de gnomo, a gente vai ter uma pessoa mesmo como um objeto de estudo. Ao meio-dia, o Sol a pino, ou seja, a sombra não está projetada nem para leste e nem para oeste. A sombra está no centro e embaixo dessa pessoa. E também vamos ter um exemplo mais à tarde que vai estar projetada de uma outra forma. Então, como a gente estudou sobre sombra, se o Sol está em uma posição, a sombra vai estar em outra posição. No final da tarde, o Sol também está mudando de posição. Portanto, a sombra também mudará de posição. Claro que isso vai mudando ao longo dos dias, pessoal, até que a Terra ela esteja em outra posição. Quando temos o solstício de inverno. Quando ela está aqui, a luz que vem diretamente do Sol, ela vai passar exatamente sobre o Trópico de Câncer, que está marcadinho ali. Então, nós temos o Trópico de Câncer, o Sol passando diretamente sobre esse ponto e vai dar início, no caso, ao solstício de inverno, que vai começar no dia 21 de junho aqui no Brasil. Nesse dia, para quem está na linha do Equador, sobre alguma parte da linha do Equador, vai ver o movimento aparente do Sol de outra forma, já que vai ver o Sol passando sobre o Trópico de Câncer e vai se encontrar ao norte da linha do Equador. Então, nós vamos ter daí o Trópico de Câncer e também essa luz de uma outra percepção. Por isso que também nós vamos ter, e nós vamos estudar mais adiante, a questão dos fusos horários. Como é que essa movimentação do dia do nosso planeta, ela interfere tanto na nossa vida cotidiana. A primeira coisa é que o Sol, ele não vai nascer, pessoal, exatamente a leste. O Sol ele vai nascer um pouco mais ao norte. À medida que o dia ele vai passando, o Sol ele vai subindo no céu, no céu aparente, até chegar ao meio-dia, quando o Sol ele está no ponto mais alto, mas não exatamente no ponto mais alto do céu, só no ponto mais alto. E não é exatamente acima das cabeças das pessoas.
Então, ele vai mudando, sim, além do nosso planeta interferir nessa mudança, a forma com que os raios vão chegando também ao nosso planeta também vão se modificando. O Sol, pessoal, ele vai estar em uma posição levemente ao norte do ponto mais alto do céu. Tanto que, devido a isso, mesmo sendo meio-dia, as pessoas e as coisas ainda vão ter uma leve sombra voltadas ao sul. Então, a gente sabe que se o nosso Sol estiver marcadinho ali ao norte, digamos 12 horas solares, que seria meio-dia mais ou menos, a nossa sombra vai ser projetada ao sul, é uma latitude mais ou menos de 30 graus, mas isso é só um exemplo para que vocês saibam essa marcação dos períodos do dia e também do movimento solar, do movimento da Terra, como está interferindo na nossa vida cotidiana. E o dia vai passando, o Sol se põe não exatamente no oeste, mas um pouquinho mais ao norte do oeste. Quando a Terra está nessa outra posição, nós vamos ter o equinócio de primavera. E aí, novamente, a luz que vem diretamente do Sol, ela vai passar exatamente sobre a linha do Equador. E dessa forma, no caso, os ciclos eles se repetem e formam as novas estações do ano. Então, nós também temos um exemplo que vai passar essa linha, essa luz, né, do Sol, vai passar sobre a linha do Equador e vai marcar essas estações de ano. Por isso que a gente tem a cada 3 meses, geralmente, mais ou menos, vai mudar as nossas estações. Percebam que às vezes está muito frio, mas às vezes está muito quente. Isso também é devido à variação do nosso dia, devido à movimentação e como esses raios solares vão chegando ao nosso planeta. E pessoal, eu espero que vocês tenham feito pequenas anotações sobre a nossa aula. Vamos para a nossa atividade sobre a aula de hoje. Até a próxima, pessoal!